Olá, pessoal. Esse é o nosso segundo vídeo para criação de recursos didáticos sobre campos elétricos utilizando software Maxima. No vídeo passado, a gente mostrou como criar um campo vetorial a partir de campos elétricos. Só que a gente se deparou com um pequeno problema no caso do campo elétrico de uma partícula. Porque a gente tem que escolher os pontos nos quais os vetores vão ser desenhados fora da origem, né? Porque senão a gente acaba encontrando uma divergência. Então, uma forma alternativa ao invés de usar o make list, a gente pode usar o for e o if para dar uma condição de remover os campos que estão ali perto, muito perto da origem, onde os vetores vão ser desenhados de forma muito grande, né? E aí, inclusive, alguns vão passar do quadro da figura, tá? Então, para evitar esse problema, a gente pode fazer essa pequena programação, uma pequena programaçãozinha com for e com if, tá? A gente já falou sobre for, o if e o while também, que são esses elementos que o Maxima tem que ajudam a gente a programar algumas coisas, tá? Eu vou deixar o card aqui para vocês verem esse vídeo, tá bom? E aí eu espero que com esses vídeos a gente consiga entender bem o que está sendo feito aqui, tá? E aí eu vou começar da mesma forma que no último vídeo e vou representar, né, o campo vetorial de uma partícula. Eu vou começar aqui com a carga da partícula, tá? A constante eletrostática, o campo elétrico, as componentes do campo elétrico, tá? Componente X vai ser dada por isso aqui. A componente Y, que é basicamente isso aqui. Só que agora, ao invés de cosseno, a gente vai ter seno, tá? É, E aqui eu vou colocar os intervalos do quadro no qual eu quero ver esse campo elétrico, tá? Então, x máximo, dx aqui vai ser relacionado à diferença entre os pontos nos quais vão ser desenhados os vetores, tá? E aí a diferença entre a aula passada é que eu vou começar uma lista aqui que vai armazenar esses vetores, tá? Então, com a lista vazia criada, a gente vai adicionar elementos a essa lista. Quais são esses elementos? São justamente os vetores que eu quero desenhar, tá? Então eu vou fazer um for, tá? Para x. Tá? E aí eu tenho que fazer um outro for para dy. E aí vocês devem lembrar que no vídeo passado eu fiz dois make lists, né? Um make list pro x e um make list pro y. A mesma coisa aqui, tá? Então a mesma ideia. Então um for pro y, que também vai de x máximo, menos x máximo até, até x máximo, né? Com passo dx. Tá? E aí, para colocar os vetores dentro do campo, eu quero excluir os valores que estejam muito próximos da origem, tá? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou determinar um raio aqui com essa condição, ó. SQRT, tá? De x quadrado mais y ao quadrado, maior que 0,7, por exemplo, tá? Daí, eu tenho que adicionar, então, esses vetores ao campo, tá? Vou colocar aqui embaixo. Então, eu vou usar o endCons. E aí a gente viu na lista, no vídeo de listas que o endpoint serve para colocar elementos a uma lista, né? Quais são os elementos que eu quero colocar? Eu quero colocar vetores, tá?
Onde esses vetores começam? Eles começam na posição xy, né? E qual o tamanho deles? O tamanho deles vai ser o tamanho devido ao campo elétrico, tá? Então, componente x do campo elétrico, componente y do campo elétrico. Pronto, tá? E isso vai na lista campo, tá? Pronto. Fecha aqui duas vezes as chaves. Vamos rodar, espero que tudo esteja certo. Está, né? Vamos ver como é que está essa lista, tá? Então eu vou executar esse campo aqui para ver como está a lista. Então essa lista, ó, ela tem um conjunto de vetores, tá? De acordo com o que eu quero. E aí a visualização desses vetores é o que vai me possibilitar alterar essa primeira parte do código para dizer, não, eu quero vetores excluindo o raio maior a partir da origem, excluindo o raio menor, tá? Mas eu mostrei isso aqui para vocês só para vocês verem como é que está essa lista, tá? Então vou apagar isso aqui e agora a gente vai então desenhar esses vetores, tá? Então agora a gente vai passar para o Draw, tá? Então Draw 2D, colocar o X-Range Y-Range também. Proportional Axis. Também vou colocar XY aqui, vou colocar Head Length. Tá? X máximo dividido por 50x, 50, desculpem, foi o que a gente fez na aula passada. E aqui colocar o que eu quero gerar campo. Tá? Então, tá aqui a minha representação do campo vetorial de uma partícula carregada positivamente, tá? Aqui eu já vou colocar aqui um cifrão, que é para ele não mostrar todas essas mensagens, tá? E aí olha que bacana que fica, né? Tá? E aí, aí eu posso fazer várias alterações, né? Agora, por exemplo, o dx está 0,4. Eu posso agora modificar isso aqui à vontade. Eu não preciso ficar pensando num dx que vai excluir automaticamente a origem, tá? Então, eu posso colocar, por exemplo, 0,5, né? E ao rodar de novo, ó, aí os vetores ficam menos espaçados e eu estou excluindo lá a origem automaticamente, tá? Eu tenho alguns vetores aqui que já estão sobrescrevendo outros, tá? Aí eu posso aumentar esse raio aqui, né? Por exemplo, para 1. Tá? E aí, ó, eu excluo, né, mais os vetores além a um raio maior a partir do ponto onde está a partícula, tá? Aí eu posso fazer também a representação agora para a partícula negativa, para ver como é que fica, tá? Olha só que bacana, né? Essa é a representação para a partícula de carga negativa. Eu posso adicionar a representação da partícula aí, colocar point type 7, point size 2, tá? É, color red, tá? E points, a nossa partícula está na origem, tá? Então, matematicamente, a gente tem isso aqui. Então, está aqui a representação da partícula que está causando esse campo elétrico. Uma outra coisa que pode ser interessante também é a gente colocar ver como é que fica a situação quando a gente põe uma partícula teste e vê essa força atuando na partícula teste, tá? Então, eu vou colocar aqui embaixo uma partícula de carga, inicialmente 2, tá? A posição dessa partícula, vou chamar de XP, tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, 1 e YP 1 também, para não coincidir com a origem, tá? Aí a gente vai ter que ter a força, né? Então define f de x, y. Nesse caso, a força é simplesmente a carga vezes o campo elétrico, tá? Da partícula inicial, tá? E aí a componente y também da força, né? Fy é igual a Q vezes EY. Pronto.
É, e aí, a gente pode repetir isso aqui, tá? Repetir isso aqui. E aí já está a partícula na origem. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou... Opa, aqui. A vírgula aqui é depois. Eu vou colocar, então, com cor verde, essa partícula teste, tá? Então, ela está na posição XP, YP. Tá? E vou colocar a força, tá? Eu vou colocar a força aqui para destacar dos outros vetores. Eu vou colocar com esse key, tá? Com essa legenda, tá? E vou colocar com a cor purple, tá? Opa, purple. E o vetor começa na posição XPYP, porque agora é onde está a partícula teste, tá? Aqui só um colchete, desculpem. E aqui F de X, XY. F de Y, XY. Pronto, tá? Opa, tá reclamando de alguma coisa que não está numérica aqui. Então o erro aqui é porque aqui é XP, YP, tá? Inicialmente X e P, X e Y não tem valores, tá? Por isso que ele reclamou. Então XP, YP, esse era o erro. Vamos verificar como é que está o nosso gráfico. Olha só que bacana, né? Então tá aqui a partícula, né? Partícula em verde, a cor em lilás, tá certo? E aí eu posso alterar a posição dessa partícula, tá? Então vamos colocar aqui, por exemplo, 1.3 y igual a menos 0.7, tá? Então aqui altera a posição dela, altera o vetor, e o vetor altera de acordo, né? Sempre apontando para a partícula da origem. E nesse caso, trata-se de uma atração, né? Então a força na partícula teste está em direção à partícula no centro, porque essa partícula no centro tem carga negativa e essa tem carga positiva. Se eu alterar a carga da partícula teste, aí a situação vai passar a ser de repulsão, tá? Então olha aí a força apontando para fora, né? E eu mudando aqui a posição ainda mais, né? Essa força vai mudar de acordo, tá certo? Então, por exemplo, eu posso colocar x igual a menos 1,7, y igual a menos 0,8, tá? Então aqui está a situação. Então a força sempre vai mudar conforme a posição da partícula, tá? Quanto mais distante ela estiver da partícula que está causando o campo elétrico, menor essa força. Então, por exemplo, se a gente colocar uma posição, por exemplo, 2.3 e aqui um bom afastamento, 2.7, né? Então, olha só, né? A força fica bem pequenina, tá? Então, isso que eu queria mostrar, eu queria chamar a atenção a vocês para esse fato de que vocês podem fazer essa programação aqui para melhorar essa representação do campo vetorial, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aí a gente se vê no próximo vídeo ainda falando de campos elétricos, tá? Até lá!